Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Limpa no elenco do Flamengo, desfalque de peso em decisão, pedido de rescisão de Renato Gaúcho, Landim já escolheu o técnico para 2022 e torcedores do Flamengo detonam Renato Gaúcho e elegem o técnico ideal para o time do Flamengo. E então, galera, o sonho do título do Brasileirão, do tricampeonato, ficou muito distante para o Flamengo. Derrotado pelo Fluminense no Maracanã neste sábado, dia 23, a equipe de Renato Gaúcho pode ver o Atlético Mineiro abrir uma frente ainda maior no topo da tabela. E o revés, pelo placar de 3-1, revoltou parte da torcida rubro-negra. Então, desfalcado, o Flamengo não foi páreo para o Fluminense. E após a derrota no Maracanã, diversos torcedores utilizaram as redes sociais para criticar a postura da equipe em campo. E alguns jogadores foram amplamente criticados com direito à lista de dispensas. Apesar de ter anotado o único gol do Flamengo, o lateral René foi alvo de diversas críticas. O atacante Vitor Gabriel também não foi perdoado e dificilmente vestirá novamente a camisa do Flamengo. Então o Flamengo não mostra interesse em renovação e o jogador deve deixar o clube. Dono de um plantel recheado de jogadores, o Flamengo pode liberar alguns nomes para enxugar o elenco na próxima temporada. Segundo informações, o goleiro César não deve ter o seu vínculo renovado. Sem muito espaço e figurando como a quarta opção, o arqueiro tem contrato até 2022 e a partir do dia 1º de novembro já pode acertar um pré-contrato com qualquer clube do futebol nacional ou do exterior. Vampeta reprova escolhas de Renato Gaúcho e manda recado para o elenco do Flamengo. Analisando o Fla-Flu da 28ª rodada do Brasileirão, o ex-jogador Vampeta criticou a decisão do técnico Renato Gaúcho em poupar alguns atletas, citando que sacrifícios são necessários para objetivos serem alcançados, citando o fato de que o rubro-negro estava vivo na corrida pelo título nacional. Ele falou o seguinte: se você não colocar os bons para jogar, você não chega. Não existe esporte sem dor. Ele fala que vai poupar Bruno Henrique, Gabigol. Poupa para ver se chega na semifinal da Libertadores. Atleta tem que sempre ter dor, disse o ex-jogador. E o Flamengo que terá desfalque importante em decisão contra o Atlético Mineiro. O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão será justamente contra o Galo, no próximo final de semana. Para este duelo, Renato já está ciente que não poderá contar com o meio-campista Diego Ribas. O jogador tomou o 3º cartão amarelo e será a baixa certa, só podendo retornar contra a Chapecoense pela 30ª rodada. E os torcedores do Flamengo se revoltam com o jogador e disparam: rescinde logo. Substituto de Felipe Luiz na lateral esquerda, René sofreu com críticas das redes sociais e bastante questionado, o jogador foi alvo, inclusive, de pedidos da torcida que solicitou a rescisão imediata. Esta não é a primeira vez que o atleta é alvo de parte da torcida, e o vínculo contratual dele com o rubro-negro vai até o final do próximo ano. Falando sobre o nosso mandatário, que Landim já escolheu o técnico para 2022. Contrato no Flamengo é exposto e chama a atenção da torcida do Flamengo. Então, galera, explicando um pouco este episódio, é que se caso Rodolfo Landim seja reeleito presidente do Flamengo, o contrato de Renato Gaúcho será renovado automaticamente. Essa informação foi passada na chegada do comandante em julho. Assim, o mandatário já tem seu treinador para a próxima temporada, independentemente do que acontecer neste ano. Apesar que só mesmo se ele perder a eleição, né? Mas em caso de desclassificação da semifinal da Copa do Brasil, ou perdendo a final da Copa do Brasil, sendo que já está fora do Campeonato Brasileiro, e perdendo a final para o Palmeiras da Libertadores, certamente terá uma dificuldade para ser reeleito. Assim pode ser mudado o comando do Flamengo, né? Então o Flamengo ofereceu um contrato até o fim do ano com renovação automática em caso de reeleição do presidente Landim.
O salário é maior do que ganhava Rogério Ceni, mas bem menor do que Renato recebia no Grêmio. No caso da renovação automática, ele terá um reajuste, além de estarem previstas premiações gordas por títulos, disse uma reportagem na contratação do Renato Gaúcho na época, né? Então, é o seguinte, galera, falando um pouco sobre a limpa no elenco, né? Desfalques de peso e os torcedores do Flamengo detonam Renato Gaúcho e elegem técnico ideal para o time. Então o Renato Gaúcho foi muito criticado após o Flamengo perder para o Fluminense, né? O Renato Gaúcho que entrou com uma escalação um time muito mal escalado em campo, né? Então por isso que o Flamengo sentiu dificuldades na hora de armar. Ele entrou com 3 segundo volantes e ninguém na marcação, né? Então a derrota por 3-1 para o Fluminense pelo Brasileirão deixou o torcedor do Flamengo bastante irritado com o Renato Gaúcho. Depois de mais uma atuação abaixo do esperado, o técnico rubro-negro foi alvo de muitas críticas nas redes sociais, após o clássico carioca válido pela 28ª rodada da Série A. Então a irritação se deve por conta de algumas decisões de Renato. René, por exemplo, não goza de prestígio com a torcida do Flamengo que queriam o jovem Ramon como reserva imediato de Felipe Luiz. O garoto não foi acionado ele foi acionado, aliás, faltando apenas 5 minutos para o fim da partida, né? Então praticamente o jogo já estava liquidado para o lado do Fluminense. E a presença constante também de Gustavo Henrique, atleta que também não agrada as arquibancadas e é mais um fator que joga contra o Renato, além, claro, do nível de atuação que os jogadores demonstram, né? E João Gomes também, que foi esquecido, que estava jogando muito bem ali no meio-campo, fazia a primeira volância muito bem, né? Na marcação, e o Renato nunca ocupa o jogador aí na função. Ontem poderia ter entrado com esse jogador no lugar de William Arão, com certeza. E após a partida de ontem, vários torcedores do Flamengo passaram a pedir Marcelo Galhardo, comandante vitorioso do River Plate, como opção número 1 para assumir a equipe carioca. Então, galera, o Marcelo Galhardo é um dos técnicos preferidos da nação rubro-negra. E já o Renato Gaúcho, na coletiva pós-jogo, pós-derrota, jogou a toalha. Na entrevista coletiva, o Renato admitiu ser difícil brigar por 3 competições ao mesmo tempo. O treinador lembrou dos desfalques que precisa lidar a cada partida, sejam lesionados ou convocados para as eliminatórias. Satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo, desfalques de jogadores na seleção, no departamento médico, mesmo assim o Flamengo em 3 competições, está na final da Libertadores, temos 90 minutos para colocar o clube em outra final na quarta-feira e estamos brigando no Brasileirão. Está cada vez mais difícil, mas qual clube joga e vence as 3 competições, disse Renato Gaúcho, né? Então ele sempre está com o mesmo discurso aí, falando sempre as mesmas coisas. Então isso já está se tornando muito repetitivo, né? Então agora é Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira o Flamengo recebe o Atlético Paranaense às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no segundo confronto da semifinal da Copa do Brasil. Na ida em Curitiba, empate por 2-2. Para chegar à grande decisão, basta uma vitória simples do Flamengo. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!